Olá, sou Eduardo Casalvera da Intelectual e Tecnologia. Nesse vídeo vamos falar sobre vetor. Vamos ver como declarar um vetor, inicializar e atribuir valores para dentro do vetor. Se você precisa aprender como utilizar vetores em linguagem C, este vídeo é para você. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se já em nosso canal, compartilhe seu vídeo, deixe um gostei, porque isso nos ajuda bastante. E agora, vamos lá, vamos ao código. Vem comigo! Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre arrays ou vetores em linguagem C. Primeiramente vou começar aqui definindo o que é um vetor. É uma variável que tem várias posições de armazenamento. Para ilustrar, eu vou mostrar para vocês aqui uma figura. Então, para representar um vetor, vamos imaginar isso aqui. Eu tenho essa figura onde eu tenho várias posições de armazenamento. Isso daqui seria a memória alocada para um vetor. Então, nesse caso, o meu vetor tem 10 posições de armazenamento. Ele começa aqui na posição 0 e vai até a posição 9. Em cada uma dessas posições, eu consigo armazenar um valor. Então, por exemplo, eu poderia declarar um vetor da seguinte forma. Int x, abre colchetes, 10. Este é o vetor x, que é do tipo inteiro e tem 10 posições de armazenamento. Logo, ele pode ser representado dessa forma, com 10 posições de armazenamento, onde em cada uma dessas posições aqui eu posso colocar um valor. Então ele tem um nome único, mas ele pode guardar neste caso aqui 10 valores do tipo inteiro. Certo? Chamei o vetor de x, mas posso chamar ele de vet, posso chamar de vetor. Isso aqui é nome de variável, posso chamar simplesmente de v. O que importa é que ele tem que ter um tipo, um nome e uma quantidade, onde essa quantidade é o total de posições. Uma coisa interessante que você tem que ter sempre em mente ao trabalhar com um vetor é que a primeira posição de um vetor é a posição 0. Certo? Então, aqui ele começa do índice 0. O índice é justamente a posição. O que vai dentro, digamos, desse quadradinho aí é o conteúdo, mas local 0, 1, 2, 3, 4, 5 é a posição onde o valor está armazenado. Vou criar um outro vetor. Digamos que eu queira criar um vetor de float. Eu posso criar vetor de char, de int, de float, certo? Eu posso ter vetor de qualquer tipo de dados. Vou chamar esse vetor aqui de notas. Digamos que tenha 5 posições e eu quero já atribuir valores para essas posições do vetor. Então, vou colocar aqui. Então, eu criei um vetor com 5 posições, onde o primeiro valor que eu passar aqui vai corresponder à posição 0. Aqui é a posição 1, que vale 8. Na posição 2 eu tenho o valor 9,5. Na posição 3 eu tenho o valor 9,9. E na posição 4 eu tenho o valor 5,2. São 5 posições de 0 a 4. Então aqui eu declarei e inicializei o vetor notas. Inicializei todas as posições do vetor, porque o meu vetor tem 5 posições, eu passei 5 números. Então dessa forma eu inicializei o vetor. Como é que eu faço para exibir os valores do vetor? Para exibir os valores do vetor, eu vou colocar aqui um printf, exibindo os valores do vetor, apenas para sair isso aqui na tela. E o que eu tenho que fazer para exibir cada uma das posições? Eu vou exibir a primeira posição. Para exibir a primeira posição do vetor, que é a posição 0, eu vou escrever assim. Aqui vai ser um texto, notas. Aqui eu vou colocar 0, porque eu quero mostrar a primeira posição. É igual a porcentagem f. E aqui é o local onde eu vou mostrar o valor que está na posição 0. Mas esse valor está em qual variável? Está na variável notas, na posição 0, que é colchete 0. Então está nesta posição, no vetor notas, na posição 0. No vetor notas, na posição 0, que é a primeira posição, eu tenho o valor 7. Aqui vai aparecer nota 0 igual a 7. Aqui eu vou colocar um F para mostrar uma casa decimal. Nesse primeiro eu vou deixar até com 2, vou colocar 2 aqui. Porcentagem .2f vai aparecer 7,00. Então aqui é o nome do vetor e a posição. Se eu escrever apenas notas, não funciona. Eu vou salvar aqui e compilar. Nota 0 igual a 7.
certo? Então, notas índice 0 igual a 7. Se eu pedir para exibir notas índice 1, deve aparecer 8, e assim sucessivamente, certo? Então, eu posso repetir esse printf aqui e exibir cada um dos conteúdos do vetor. Vou colocar aqui um contra barra n para mudar de linha e vou exibir o restante dos conteúdos do vetor aqui em seguida. Para notas índice 1, eu vou colocar aqui também notas índice 1. Se eu executar desse jeito, executar, compilar e rodar, olha, notas índice 0 é 7, notas índice 1 é 8. E ele está mostrando aqui com duas casas decimais porque eu coloquei ponto 2f. Caso eu queira apenas uma casa decimal, eu mudo aqui para ponto 1f. Aparece aqui 7.0, 8.0, apenas uma casa decimal, porque eu defini nesta marcação aqui. Porcentagem ponto 1f mostra um float com uma casa decimal. No caso do 7, 7.0, no caso do 8, 8.0. E agora eu vou mostrar o restante dos valores do vetor. Então vou repetir aqui os comandos e executar para os índices 0, 1, 2, 3 e 4. Certo? Então aqui devem aparecer esses valores, que foram os valores que eu entrei aqui. Executar, compilar e rodar. Tá lá, 7.0, 8.0, 9.5. Na posição 0 eu tenho 7, na posição 1 eu tenho 8, na posição 2 tenho 9,5, na posição 3 9.9 e na posição 4 5.2. Então eu tenho um vetor de notas com um total de 5 posições, sendo que são as posições de 0 a 4, cada uma com o seu respectivo valor. Para acessar cada uma das posições, eu tenho que passar o nome do vetor e o índice, ou seja, qual é o número da posição 0, posição 1, posição 2, etc. Agora, o vetor ele é uma variável homogênea. Se eu digo que o vetor é de float, aqui dentro só vai ter variáveis do tipo float. Eu não posso misturar float com char ou int com float. Não, não. O vetor ele tem apenas um tipo. Se ele é de float, todos os elementos deverão ser do tipo float. Se ele é um vetor int, todos os elementos deverão ser do tipo int, certo? Então, como vocês notaram, o vetor ele é muito útil porque ele permite que eu, com apenas uma declaração, armazene diversos valores de mesmo tipo. E agora eu quero exibir as notas, mas eu quero usar apenas um comando printf para exibir todos os valores aqui. Então o que eu vou fazer é criar uma variável, criei aqui uma variável inteira i, que vai ser o contador do nosso looping. Em seguida, eu vou usar a seguinte estratégia. Eu vou criar um looping e esse looping ele vai variar na mesma faixa de variação das posições do meu vetor. Meu contador, que é o i, começa com 0, porque a primeira posição do vetor é a posição 0. Eu vou repetir enquanto i for menor ou igual a 4, porque 4 é a última posição do vetor. Opa, vou mudar aqui para 5, né? Que é o valor original que nós tínhamos, né? Então, o vetor tem 5 posições, mas são 5 posições de 0 a 4. Como 0 também conta, a última posição é a posição 4. Então, é o total que eu declarei aqui, menos 1. Essa é a última posição. E o incremento vai ser de 1 em 1 e mais. Então, o looping varia de 0 a 4, portanto, ele vai repetir 5 vezes. Para ficar mais claro aqui, eu vou colocar chaves e vou colocar o printf aqui dentro. Então, é isto aqui que está dentro do looping for, é isso aqui que será repetido. Porém, do jeito que está aqui, eu vou imprimir 5 vezes o conteúdo de notas índice 0, correto? Vamos fazer o teste aqui. Eu vou compilar e rodar. Ó, imprimiu 5 vezes o conteúdo de nota índice 0, que é 7. Por quê? Porque eu estou pedindo para imprimir nesta posição aqui o valor de notas índice 0. Depois ele volta, o loop incrementa, imprime novamente. Então eu estou imprimindo sempre a mesma posição. Na verdade eu quero imprimir da primeira vez notas índice 0, da segunda vez tem que ser notas índice 1, depois notas índice 2 e assim sucessivamente. Ao invés de usar um número aqui, eu vou colocar aqui um contador que varia na mesma faixa que o vetor.
Então na primeira vez o contador é 0, depois o contador é 1, mas esse contador já existe, é o próprio contador do vetor. Então aqui eu posso usar notas índice i. Quando i for 0, imprimo notas índice 0, quando i for 1, imprimo notas índice 1 e assim sucessivamente, certo? Então agora ele vai imprimir cada uma das posições do vetor aqui na sequência. O que eu vou ter que acertar é esse texto, porque aqui ainda está aparecendo notas índice 0. Se eu rodar aqui, ó, compilar e rodar, ele já está lendo corretamente, ó. 7, 8, 9,5, 9.9, 5.2, que são as posições do vetor, mas o texto aqui não está correto, porque está sempre mostrando como se fosse notas índice 0. E na verdade notas índice 0 é esse primeiro, aqui teria que aparecer notas índice 1. Então o que eu posso fazer para corrigir isso? Aqui dentro do texto, ao invés do número, eu vou colocar uma marcação para o meu contador. E aqui eu vou fazer com que ele imprima a variável i. Quando i é 0, aqui vai mostrar 0, que será notas índice 0. Então se o i é 0, aqui também vai ficar notas índice 0 na hora de mostrar o valor. Então vai ser mostrado o valor de notas índice 0 e aqui dentro também vai aparecer como 0. Quando i for 0, quando i for 1, aqui aparece 1. Também variando aqui conforme o índice do vetor de forma adequada. Então agora vamos executar novamente, vou compilar. Agora sim. Notas índice 0 é 7, notas índice 1, 8, notas índice 2, 9,5, notas índice 3, 9.9 e notas índice 4, 5.2. Está variando na mesma faixa do vetor, exibindo todo o conteúdo que nós atribuímos aqui. Perfeito. Chegamos ao final de nosso vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, porque isso nos ajuda bastante. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos. E não deixe de ler aqui embaixo na descrição do vídeo as dicas que eu deixo para vocês sobre linguagem C. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.